Fala galera, estamos mais uma vez aqui no nosso AT Jazz Music de volta pós-pandemia. A pandemia ainda não acabou, mas a gente está aqui e já está voltando com o nosso programa e é um prazer poder tocar, poder ter você aqui com a gente, acompanhando o nosso programa, você que sempre nos prestigia. A gente está começando o nosso, retornando aliás o nosso AT Jazz Music em grande estilo. Estou com um grande brother aqui de longas datas, Cacau Santos. Cara, meu querido amigo, obrigado. Ângelo, obrigado, mestre, pelo carinho. Te agradeço pelo convite de estar aqui contigo, fazendo esse som. Aliás, a gente já vem namorando há bastante tempo. Cara, né? já há um tempo que a gente está tentando fazer isso, Exatamente. Né, e Deus, ele deu esse propósito aí pra gente mesmo durante essa pandemia, se unir, fazer esse som, fazer essa troca de papo e mostrar pra galera também, né, o nosso lado musical, passar a educação musical pra galera. Eu tô muito feliz de estar aqui contigo. Muito obrigado pelo convite, a banda maravilhosa. O som rolou bonito, né, cara? Muito legal. Maneiro, Obrigado pelo carinho. Cacau, deixa eu te falar. A gente acabou de tocar uma música que é composição sua. Sim. Aliança. Música maravilhosa. Né, do CD que eu lancei agora em novembro de 2019, porém não teve lançamento por conta exatamente da pandemia. Ah, sim. Foi cancelado quase 20 shows no Brasil todo de lançamento do CD, por conta da pandemia. Porque era até foi um propósito que eu fiz assim, esse CD, eu quero fazer esse CD diferente. Eu não quero ir com banda, eu quero montar uma banda em cada cidade que eu for, vou 2 dias antes, ensaio com a banda e toco com os músicos da própria cidade. A ideia era essa. Só que aí começou a pandemia em março, aí foi cancelado todos os eventos. Ai, mas é uma música do CD novo, New Time, né? E é uma música, composição minha. Pelo menos aqui no AT Jazz Music você já veio pro Rio, a gente já montou o gig isso, pra poder tocar, maravilhoso, né? maravilhoso. Muito bom. Agora, essa música ela é em 7/8, né? Isso. Ela é em 7. Agora, uma coisa interessante, cara. Eu já vi você tocando rock and roll, já vi você tocando groove, funk, já vi você tocando jazz, já vi você tocando frevo, já vi você tocando pop. Cara, como é que vê essa diversidade toda? De onde vem isso? Assim, eu sei que você é de uma família de músicos, né? Uhum. Mas de onde vem isso? Você ouve diferentes coisas? O teu gosto musical assim, é muito eclético? Como é que funciona então, isso? Tudo começou de lá dos meus 4 anos de idade, né? Quando eu comecei a me interessar por música. Eu tenho uma influência muito grande por conta de minha mãe, né? A minha mãe e a família da minha mãe, todo mundo é musicista. Então, todo final de semana, eles ficavam a roda de chorinho, tocando chorinho, meu avô, meus tios, minha mãe tocava pandeiro, então Caraca. Eu vivi muito nesse meio, então ouvindo muita coisa brasileira, muita coisa com ritmo, muita coisa swingada, eu cresci ouvindo isso. E um certo dia, aos meus 14 anos, eu perguntei mamãe, ela chegou pra mim e fez, filho, o que é que você quer ser de verdade? Você quer ser tocador ou músico? Eu quero ser músico, mamãe. Porque tocador toca um estilo só, músico tem a mente aberta. Cara, minha mãe falou isso. Mamãe falou isso. A mente aberta pra música. Então, assim, a partir daí, cara, eu escuto de tudo, qualquer estilo, e tento o máximo possível sugar daquela linguagem, no Nordeste a gente fala sotaque, né? Tentar tocar com o sotaque que está sendo pedido, aquela música. Então, assim, eu sempre fui um cara que ouvi muito, né? E de tudo. De fusion, a música brasileira, sei lá, pop, a música carimbenha, salsa, coisa com swing e tudo mais. Então, assim, vem muito disso, por conta desse despertamento da minha mãe. Seja músico, não tocador. Tocador toca uma coisa só, músico não. Tem a mente aberta. Cara, que sacada, que coisa maneira. Aí pronto, cara, dali pra frente eu comecei a ouvir de tudo, escutar as músicas, escutar muita coisa brasileira, né? Que eu tenho bastante influência da música, principalmente da música regional brasileira, frevo, maracatu, baião. Por conta daquela essência que eu falei até com você hoje, de você nasceu num lugar onde tem muita cultura, né? E aqui no Rio é isso, também tem samba, tem bossa nova, tem chorinho, então a linguagem, você já tem isso no sangue, né? É feito a gente lá no Nordeste, lá em Recife, a gente já tem isso no sangue, de ouvir, tocar frevo, com aquela execução, muita síncopa, né? Muita coisa ensinada também, coisa rápida, guitarra dobrando, fazendo a levada que a caixa tá fazendo do frevo, que na verdade, além de você estar fazendo as harmonias em bloco da guitarra, mas você também tem o lado do swing e do groove, que é exatamente a levada da caixa do frevo. Eu lembro que um dia eu perguntei ao maestro Adelso, até
que ponto tem que ser perfeita essa levada do frevo. Adelson, ele é o batera da Spock Frevo. Uhum. E eu perguntei até que ponto tem que ser perfeita essa levada do frevo. Ele fez, cara, você já rasgou um papel de ofício? Um ofício, né? Aquele... Uhum. Pronto, tem que chegar nesse nível. Quando você chegar nesse nível, é porque o swing tá perfeito do frevo. E, caramba, não vai chegar nunca. Ele fez, então tem que batalhar até chegar. E você vê que quando a frevo tá rolando, né? Rola o rufo da bateria. Esse rufo é que tem que estar... tem que estar na mão direita do que tá fazendo base. E aí foi nisso que eu me despertei. Eu falei, caramba, bicho, então eu tenho que me basear sempre na questão não só harmônica, que é rica, mas também na coisa percussiva e rítmico, né? De levada, de percussão, muito ligado em coisa percussiva. Então é por aí. Cara, você pega a tua guitarra pra gente, só pra você demonstrar um pouquinho. Você falou algo aqui que eu imagino que é precioso pros guitarristas, né, cara? Então, o frevo, quando você começa a estudar ele, eu vou falar do frevo porque a gente estava falando do frevo, quando você começa a estudar ele, você tem que fazer aquelas execuções, principalmente do naipe de madeira, né, que é o sax, que é o principal, né? Certo. Então, quando você começa a estudar, você acha muito bobo, né? Só que tem o seguinte, o frevo tem muita coisa repetida, muita nota repetida. Então eu vou tocar um frevo, por exemplo, aqui bem lento, ó. Muita nota repetida, né? Aí você faz, legal, a melodia é isso, você tá tocando tipo marchinha. Só que o andamento do frevo é 180, então... Isso com a orquestra Com toda. a orquestra toda. Cara, E aí, o trabalho da guitarra é exatamente tocar a parte da caixa do frevo, né? Você não pode só fazer só os acordes e apoiar os acordes em bloco. Você tem que acompanhar a levada do swing. Então, isso também é muita coisa brasileira, né? No lance do swing brasileiro. E aí você aprende tanto na parte harmônica como também na parte percussiva de levada. Cara, me lembro que uma vez o Gilmar, grande amigo, Gilmar abraço pro Gilmar Black, e um grande amigo lá de saxofonista, grande músico lá da Spock Frevo. Uma vez o Gilmar me ligou, já tem muitos anos isso, ele falou assim, Ângelo, até te contei isso, né? Ele falou assim, Ângelo, eu queria que você viesse aqui pra você dar um workshop pro pessoal, cara. Aí eu falei, pô, legal, cara, vamos marcar assim, vamos ver e tal. Ele falou, não, eu já falei com a galera toda da Spock Frevo. Eu falei, peraí, calma aí. Calma aí, velho, vamos dar um workshop pro pessoal da Spock Frevo. Bicho, os caras tocam demais, o que eu vou ensinar pra esses caras? Ele falou uma coisa interessante, ele falou, Ângelo, a nossa raiz aqui é muito frevo, o pessoal toca muito frevo. Música regional, mas aí, né? vocês têm uma coisa, aí no Rio, São Paulo, esse ciclo de vocês têm uma coisa do pop, do groove Isso, e tal, que é diferente, uma linguagem. Que o pessoal aqui acaba, quando vai tocar isso, acaba tocando, sempre puxando um pouco pra música regional, pro frevo. Então ele queria que eu... Agora, eu achei isso tão interessante, e engraçado que nesse dia eu cheguei lá, eu dei o workshop, foi 10, foi maravilhoso aquele dia, e depois no final eles começaram a me ensinar mais linguagem de frevo, né? Eu perguntei, falei, vem cá, agora eu já passei pra vocês, agora quero que vocês me ensinem como que se articula isso, né? E tem os lances das articulações. Na verdade, além das articulações, o frevo tem modalidades dentro do próprio frevo, né? É isso que eu ia te perguntar. Então, o frevo tem modalidade, por exemplo, tem frevo ventania. Aí você fala, pô, frevo ventania. Frevo ventania é quando predomina o naipe de madeira. Ou seja, quem vai predominar é você, saxofone, tenor, alto, a galera da frente, que a gente chama de naipe de frente, né? Que é o sax. Frevo coqueiro, aí já não é mais predominado mais as palhetas, é trompete e trombone. Ah, cara, então, tem isso. Então, quem tá predominando aí é trompete e trombone. E o sax,
que é um naipe de madeira, fica fazendo só o apoio harmônico, né? Então isso tem Então, se que ter fosse jogado. frevo vassourinha, por exemplo. Vassourinha é coqueiro. Porque predomina os trompetes e os trombones. Então, ó, ventania, coqueiro e abafo. Tem um abafo. Frevo abafo. O que é frevo abafo? O maestro Spock foi pesquisar isso e não encontrava o significado da palavra. Por que frevo abafo? Por que frevo abafo? Pô, mas por que abafo? Aí ele pegou, foi na casa do maestro Duda. Como é um cara veterano em frevo, o maestro Duda, saxofonista, fez: ô maestro, eu tô pesquisando, eu quero saber o que significa essa modalidade frevo abafo. Aí o maestro Duda, né, muito macaco velho, mestre no frevo, fez: Spock, é o seguinte, frevo abafo é o seguinte, quando você tá numa apoteose, ou seja, numa avenida, e você tá vindo com tua orquestra, e tá vindo outra orquestra aqui, para poder sobressair essa orquestra que tá aqui, você tem que tocar abafando a outra, ou seja, tocando mais alto. Quanto mais alto você tocar, isso é a modalidade de frevo abafo. Ou seja, cabelo no fogo, aí a outra tá tocando vassourinha, vai perder vassourinha, quem vai ganhar é cabelo no fogo, que é muito mais estrondando. É mesmo? Mas muito forte, tudo muito forte, né? Então, assim, quando uma orquestra tem que abafar a outra, com um som mais alto. Rola um duelo ali, né? Exatamente, aí vence quem toca mais alto. Muito legal, cara, muito maneiro, muito bom. Agora, olha só, por exemplo, você que toca muitos estilos, como a gente está abordando aqui, como é que você faz para colocar isso tudo no dedo, cada um com o seu sotaque, assim, com a sua linguagem? Como é que você estuda? Qual é a tua rotina? Então, o grande lance, Ângelo, é a questão de pesquisa, né? Não só você tocar o pop por tocar, mas, pô, pesquisar timbre, que tipo de harmonia tá pedindo aquele pop, aí você mas amanhã eu vou tocar um jazz. Pô, a linguagem do jazz, ele tem uma harmonia mais sofisticada, né? Aí você vai tocar um fusion, pô, você vai usar bastante harmonia clássica. Então tudo isso é uma questão de você saber realmente o que é que a música tá pedindo. Uhum. Então assim, eu vou tocar um blues, eu não posso tocar um blues com linguagem de baião nordestino, apesar de ser a mesma forma de escala, né? Por exemplo, eu vou tocar um baião, vou tocar com mixolídio, por exemplo. Certo. Com repetição de nota, né? E o blues a gente também toca com mixolídio. Então, pô, a linguagem, a escala é a mesma, porém a linguagem, a sonoridade é outra. Então eu não posso tocar o baião com linguagem de blues. Mesmo tem que saber usando, separar. Né? E aí é a tua cabeça. Você tem que saber separar, você tem que saber o timbre certo que vai usar naquela tipo de música. Pra não ter, né, virar bagunça, né? Como a galera fala, vira farofa, né? Mas aí você divide isso por dias, ou você divide... Não, hoje você tem uma metodologia assim, tipo, hoje eu vou estudar isso, hoje eu vou estudar isso... Não, então, todos os dias eu estudo, todos os dias. Isso legal. Todos os dias. E aí eu divido. Claro que tem muitas coisas que a gente faz que, por exemplo, viagem, tá gravando, fazendo algumas coisas, mas todos os dias eu pego na guitarra, todos os dias. E aí eu divido prática, né, que é a parte onde eu tiver mais dificuldade, né, que é a parte de ligado, essas coisas que pega muito pra mim, porque eu já quebrei esse braço 2 vezes. Que isso? Quebrei um retrovisor do carro, já quase arrancou meu braço fora, o retrovisor do Sentra. É mesmo? Que o Sentra não fecha aquele retrovisor, né? Então já estourou o vidro na minha mão já. Você vê aqui, ó, tem 14 pontos que eu levei. E já quebrei esse braço já 2 vezes, ou seja, perdi a parte de ligado das notas. Então eu estudo muito isso com as escalas, para manter, e alguma hora eu vou precisar, e uso bastante, né? Então, para manter esse movimento das ligaduras, onde eu tenho dificuldade, estudo todos os dias. Depois eu vou estudar a parte de leitura. Sempre tem leitura e prática, leitura e prática. E aí eu divido, pode ser 4 horas, pode ser 2 horinhas, pode ser 1 hora, pode ser 8 horas, já cheguei a estudar 8 horas por dia. Sim. Entendeu? Repertório muito, eu sou um cara que memorizo muito bem essa questão de repertório, né? Tanto que eu sou muito solicitado para tocar com várias gigs diferentes, Renascer Praise, então tem que estar sempre... Então tem que estar ligado em repertório, coisa de sacro, eu adoro tocar música sacra, sabe, inário, cantor, harpa cristã, adoro isso. Então eu sou um cara muito ligado nisso, e tenho que ter isso na manga, para quando precisar, eu saber usar.
e usar com a linguagem que ela está sendo pedida. Que isso para mim é o mais importante. É tocar, se tiver de parar, eu falo até pra galera, muito isso. Se tiver de tocar apenas com 2 acordes, se tiver fazendo mute, fazendo double stop, pouca coisa, cara, a música tá pedindo isso, então faz. Não é obrigado porque eu tenho uma técnica boa, né? Tem que aplicar aquilo ali. Tem que aplicar na música que a música não tá pedindo. Então eu tenho que ouvir bem, ver o que é que ela tá pedindo e respeitar ela como ela tá vindo. Agora, uma coisa interessante que você falou, essa coisa do estudo, tem muita gente, isso é até um conselho para o pessoal que está ouvindo a gente, músicos em geral, não só guitarrista, mas saxofonista, seja qual instrumento você for tocar. Uma coisa que é legal a gente perceber, e eu percebo isso em você, é a gente deixar o estudo desafiar a gente. Porque, por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que se habituou a estudar o que gosta. Sim. E aí você não cresce, porque você está sempre tocando as mesmas coisas, você está sempre estudando as mesmas coisas que já estão no dedo. Ou seja, você não está forçando nem o seu cérebro, nem a musculatura, nem os seus dedos a novos desafios nenhum, porque você está sempre tocando aquilo que você já domina. É isso mesmo. O seu crescimento acaba sendo muito lento. Exatamente. Por conta disso. Então você está sempre pesquisando coisas novas. Sempre. Tanto de repertório, como de sonoridade, de timbre, técnica. Tudo. Eu sou um cara que mudo muito essa questão de timbragem. Por exemplo, eu estou usando muito agora uma pedaleira. E eu estou curtindo muito. Aí você faz, mas você sempre usou pedais. Não, eu tenho pedais. Para quando for necessário usar pedais, eu ter um músico tem que ser um cara ligado no que está acontecendo. Então, timbragens diferentes, sonoridade diferente. Então, é um desafio para mim. Eu estou usando ela e estou curtindo, até em gravação. Isso não quer dizer que eu deixei de usar pedais. Sim. Né? Sempre pesquisando, exatamente, sempre pesquisando coisas diferentes, timbragens diferentes de instrumento. E isso é importante para o músico porque você só faz crescer nisso, né? Claro, e o que tem sempre a ganhar é o quê? É a música por isso. Eu sempre falo pra galera, a música em nós a única coisa que Deus colocou no nosso coração para poder servir o outro é música, cara. Música é para servir, você tá ali para servir ali na igreja, a galera que tá tocando na noite também, você tá servindo alguém, você tá, né? E mexe com o sentimento. Aí é que você tem que ter um cuidado mais ainda, porque ao mesmo tempo que você está fazendo a pessoa feliz com a tua música, ao mesmo tempo você está fazendo a pessoa lembrar de uma coisa, situações, que aconteceu na tua vida. Então música mexe com isso, e música é muito sensível, né? Então essa sensibilidade tem que andar contigo também quando você estiver fazendo teu play. Já se ligou nos toques aqui do mestre, né, cara? Cacau, pra gente encerrar. A gente estava conversando aqui de fatos engraçados, né, que tem na nossa carreira. Eu imagino que nos seus anos todos de carreira, você mesmo já falou, que tiveram, assim, inúmeros fatos engraçados. Conta alguma coisa pra gente, um pouquinho daquilo que você contou pra mim aqui. Então, aconteceu o seguinte, a gente estava fazendo um show com Eli e eu costumo sempre, quando eu tô com Eli, eu não levo 2 guitarras, sempre levo uma, que é um defeito meu, tá? Não façam isso. Sempre leve uma guitarra de stand-by. E aí, aconteceu de quebrar a 3ª corda da minha guitarra. E aí o Eli pegou o violão, ele percebeu, né? O Eli é muito ligado nisso. Ele percebeu que a corda quebrou, ele fez, então eu não vou tocar música agitada, vou fazer uma sessão de voz e violão enquanto ele troca a corda. Beleza. Ele começou a puxar as coisas dele com o violão e aí eu dei a guitarra pro Hold. O Hold só sabia montar equipamento, não sabia trocar a corda. E aí o que é que acontece? Quebrou a 3ª, eu mandei ele, troca a minha corda. Ele foi lá na bag da minha guitarra, tirou uma 4ª e colocou no lugar da 3ª e me entregou a guitarra afinada com a 4ª, tava alta assim, tava esticado, cara. E eu tive que fazer o show todo com a 4ª no lugar da 3ª. Aí ficou 1ª, 2ª, 4ª, 4ª, 5ª, 6ª. Cara, tava tenso, assim, tudo esticado, assim, que eu faço, mano. Aí quando eu percebi, eu fiz, cara, por que você fez isso? Ele fez o quê, Cacau? Eu falei, cara, você colocou uma 4ª. Mano, eu fiquei muito... Aí eu falei pra galera, a galera morreu de rir, mas deu pra terminar. Mas, mano, foi terrível. Cara, foi terrível. Que maneiro. Meu brother, eu quero te agradecer por estar aqui com a gente. Finalmente a gente conseguiu marcar essa data. É difícil porque o AT Jazz, gente, é sempre gravado aqui no Rio de Janeiro, aqui em Niterói. Então eu sempre falo pro pessoal da nossa dificuldade de trazer artistas de outros estados, por causa de custos e tudo mais. Então, eu quero agradecer o Cacau, quero agradecer você que tem nos apoiado. Pra gente do AT Jazz é um presente, literalmente, ter você aqui, uma honra.
imenso, assim, o pessoal da banda, Felipe, todo mundo ficou, poxa, que bacana, o Cacau vai estar com a gente. Então quero te agradecer por essa oportunidade, pelo carinho de estar aqui com a gente. Fico muito feliz. Obrigado. Obrigado. Não, aqui eu que agradeço a você pelo carinho, pela recepção, né? Desde o início a gente vem conversando. Sou fã do teu trabalho, não de hoje, né? De muito tempo, desde a época do Kleber, né? E feliz com os meninos da banda também. Agradecer a tua esposa por ter todo o apoio, toda, né, a parte logística, cara, muito bom vocês juntos. Isso lembrou muito a minha esposa também, porque a gente trabalha sempre junto, né? E, cara, feliz, obrigado. Você sabe que a hora que você precisar, estarei à disposição para poder te atender e te servir. Certo. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu brother. Deus abençoe. Galera, muito obrigado por estar aqui com a gente, AT Jazz Music. Não sai daí não, que o programa ainda não acabou, tem mais música com Cacau Santos. Um abraço, valeu.